Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 30 de Biologia, como a biologia ela pode contribuir como ferramenta de estudo para o futuro. Nós já vimos como a física contribui e como a química contribui. Acompanhe aí com a pró a partir da página 312. Então, quais são as áreas que estão em destaque na atualidade na biologia? A gente já sabe que a biologia ela é um campo de estudo bem amplo, que envolve várias áreas de atuação. Muitos dos seus conceitos estão alinhados a outras disciplinas, permitindo então que a biologia desempenhe um papel de destaque dentro da ciência. Então vamos começar falando da astrobiologia. Bom, antes de se começarem essas viagens espaciais, os cientistas e a população em geral, a sociedade, se questionava se havia ou não alguma vida fora do planeta Terra. Então surgiu uma ciência que ela é multidisciplinar, que a gente chama de astrobiologia. Qual que é o objetivo da astrobiologia? É compreender não só como se originou, mas também como que evolui, como que se distribui e qual é o futuro da vida no universo, ou seja, dentro e fora da Terra também. Uma dessas formas de estudar a vida fora da Terra se baseia em organismos que são capazes de sobreviver e também se reproduzir em locais de condições ambientais extremas, que são os extremófilos, porque muitos planetas são quentes, bem quentes ou completamente congelados, fugindo daquilo que nós cientistas falamos que é a zona habitável. Então a astrobiologia ela utiliza como modelo dos seus estudos os seres vivos que a gente chama de extremófilos, como algumas bactérias que são extremófilas. A NASA, que é a Agência Espacial Americana, ela tem uma atuação em destaque nessas investigações sobre a possibilidade de vida em outros planetas e também nos planetas que estão fora aí do nosso sistema solar, que a gente chama de exoplanetas. Agora nós vamos fazer a atividade 1 da página 312. Por que organismos extremófilos são usados em estudo da astrobiologia? Bom, porque muitos planetas eles têm essas condições ambientais extremas, em que apenas indivíduos que são extremófilos poderiam sobreviver. Então, nos estudos da astrobiologia sobre a vida fora da Terra, esses organismos são utilizados em diversos experimentos. Agora nós vamos falar sobre outra área de atuação da biologia, que é a biologia forense. Bom, os peritos ou os biólogos que são biólogos forenses, eles são os profissionais que vão identificar pessoas para resolver um crime, para descobrir a identidade de alguém ou então realizar até o teste de paternidade. Cada indivíduo possui trechos específicos de DNA, ou seja, o seu material genético não é igual a nenhuma outra pessoa. Por isso, o teste de DNA é chamado de DNA fingerprint, ou o que a gente chama de impressão digital do DNA, que marca essas marcas do dedo, que é único. Os gêmeos que são gêmeos idênticos, que a gente chama de gêmeos univitelinos, eles têm o mesmo DNA, mas isso não quer dizer que eles são clones, porque eles possuem diferenças entre si e também as impressões digitais são diferentes. Além dessas aplicações que nós falamos sobre a perícia criminal, sobre a questão da paternidade, a biologia forense ela também permite a resolução de crimes ambientais, que pode identificar pessoas que causaram um dano no ambiente e devem ser responsabilizadas criminalmente por esse ato. Em todas essas análises, a técnica utilizada é a que nós chamamos de PCR e também da eletroforese, que a gente viu no capítulo anterior, e são essas técnicas que são utilizadas na comparação dessas amostras de DNA. Agora nós teremos a atividade 2 da página 312. Os testes de DNA são muito importantes sobre o aspecto da criminalística, pois permitem realizar a identificação de pessoas. Justifique o nome DNA fingerprint e indique os tipos de amostras que podem ser utilizados para as análises técnicas. Bom, DNA fingerprint quer dizer impressão digital do DNA, que é única para cada indivíduo, com exceção daqueles gêmeos univitelinos, com base na análise do DNA de um indivíduo. E aí ele pode ser identificado. As amostras podem ser sangue, esperma, células do cabelo, da pele, entre outras células. Vamos falar agora sobre a biologia molecular, que é uma das áreas bem mais desenvolvidas da biologia e que tem bastante destaque. Ela estuda os organismos do ponto de vista molecular, com foco no seu material genético, na síntese de proteínas e também nas suas interações.
Terapia com células-tronco, que está relacionada à biologia molecular. Bom, as nossas células-tronco, elas são células indiferenciadas, que elas são capazes de se reproduzir e se especializar em outros tipos de células. Além das células-tronco embrionárias, que estão no embrião, há também as células-tronco adultas, encontradas em alguns locais do organismo humano, como na nossa medula óssea. Elas são células promissoras, né, nesse estudo na área da medicina regenerativa, porque elas podem substituir as células que estão doentes ou até as células que já morreram por outras novas e células saudáveis. Então, elas vão ser a esperança, né, para o tratamento de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e o Parkinson. As células-tronco embrionárias, quando elas são comparadas com as células-tronco adultas, elas têm maior poder de diferenciação, por isso que elas são chamadas de células pluripotentes, porque elas são especializadas na diferenciação de células de todos os nossos folhetos embrionários, responsáveis pela origem dos nossos tecidos. Porém, a sua aplicação para fins terapêuticos enfrenta várias questões éticas, né, algumas impedindo esse uso na técnica de clonagem terapêutica e também para ser utilizada na regeneração de lesões em alguns tecidos adultos, que aí o problema é a realização disso em humanos. Então, algumas pesquisas elas foram desenvolvidas em busca de uma alternativa que culminou na produção em laboratório dessas células-tronco de pluripotência induzida, obtidas pela desdiferenciação dessas células adultas com função definida. Então, pegou uma célula que já era diferenciada, então eles transformaram em uma célula-tronco induzida, pluripotente, para conseguir, então, usar essa célula sem haver problemas éticos. A clonagem reprodutiva, que também é uma vertente, né, da biologia molecular, é através dela que são obtidos clones, ou seja, indivíduos que são geneticamente idênticos entre si. Os embriões clonados, eles são introduzidos na cavidade uterina e aí a sua gestação vai ser concluída para nascer um novo ser. A clonagem ela é um tema bem polêmico, né? Principalmente quando o assunto é a clonagem de embriões humanos, que é proibido por lei em muitos países. Bom, o animal mais famoso que foi clonado é a ovelha Dolly, que foi em 97, porém por alguns problemas de saúde decorrentes do uso da clonagem, ela morreu bem novinha, precoce. Em 2018, cientistas americanos, né, anunciaram que estão tentando clonar mamutes graças à descoberta de um exemplar bem preservado. A recriação dessas espécies extintas, apesar de ser algo bem empolgante para a ciência, ela é alvo de muitas críticas, né, e muitos questionamentos. Por exemplo, os mamutes, eles estariam adaptados à vida na atualidade com as condições climáticas do nosso planeta? Quais seriam os impactos, as consequências da introdução dessas espécies para a biodiversidade da atualidade? Por isso que é alvo de muitas críticas e questionamentos. CRISPR e edição de genes. Bom, também é uma vertente da biologia molecular, né? Essa técnica corresponde a um sistema responsável por realizar cortes em trechos bem específicos do DNA, promovendo uma espécie de edição, como se a gente pegasse, cortasse uma parte que a gente não quer e colocasse algo que a gente queira, ou então simplesmente tirar. Com o auxílio, né, de uma proteína Cas9 que vai funcionar como uma tesourinha, que retira aquela sequência específica do DNA. Bom, como a gente tem essa capacidade agora de retirar ou inserir trechos de DNA, os cientistas conseguem modificar o material genético e ativar a célula, né, o tecido, para um determinado funcionamento. Recentemente, os cientistas descobriram que a técnica pode provocar alterações não previstas, inclusive em outros trechos do material genético. Mas vem sendo aprimorada, né? Essas técnicas vêm sendo aprimoradas e vem mostrando que essas alterações não planejadas podem ser cada vez mais raras, o que aumenta a confiabilidade dessa técnica. Em 2019, né, uma equipe de cientistas dos Estados Unidos conseguiu eliminar o vírus HIV do organismo de alguns ratos utilizando essa técnica associada à nanotecnologia. Então, tem várias aplicações sendo desenvolvidas que podem permitir cura de doenças, como AIDS e diabetes, com esse tipo de técnica de biologia molecular. Organismos geneticamente modificados são os OGMs, né, aqueles que por meio de algumas técnicas da engenharia genética, biologia molecular, tiveram seu material genético alterado,
de forma que agora ela tenha características desejadas, visando a obtenção de alguns processos e produtos de interesse. Bom, a modificação gênica ela é capaz de aumentar a eficiência produtiva dos organismos, que vão crescer mais rápido, ter maior massa muscular, eles podem gerar maior número de frutos, se a gente estiver falando de vegetal, além de terem resistência a alguns parasitas e pragas, e também podem produzir hormônios a partir de bactérias, por exemplo, como é a insulina. Entre os organismos geneticamente modificados, existem os que são transgênicos, ou seja, organismos que receberam genes de outra espécie. Atualmente, diversas espécies vegetais que a gente consome são transgênicas, como milho e a soja. Mas também esse assunto de transgênicos, né, é alvo de debates entre profissionais de diferentes áreas, porque um dos principais pontos que se discute é a preocupação com a saúde humana e também com a biodiversidade natural que pode ser prejudicada com a introdução desses organismos transgênicos. No nosso país, tem uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança que testa os transgênicos segundo as leis da biossegurança, ele regulamenta e aprova a liberação para o consumo. Embora seja uma técnica não consensual entre os integrantes da comunidade científica, a modificação genética promete ampliar a produção de alimentos, que é uma das esperanças para resolver o problema de fome no mundo. Agora a gente vai falar sobre a aplicação da biologia na ecologia. Bom, alguns pesquisadores usam o termo que a gente chama de antropoceno para se referir à época geológica que nós estamos vivendo agora. Acredita-se que o início tenha ocorrido lá no século XVIII, quando as atividades industriais começaram a alterar a composição da atmosfera, levando aos fenômenos climáticos que a gente conhece como aquecimento global. Um dos efeitos desse fenômeno é justamente a extinção de diversas espécies. Também a fragmentação dos hábitats, a poluição da água, do ar e do solo, a caça e a pesca predatória e também a introdução de espécies exóticas que não são nativas de certas regiões também contribuem para o desaparecimento de espécies. Bom, vendo isso, muitos cientistas alertam, para a ocorrência de um sexto evento de extinção em massa. Então, cabe à biologia da conservação, que nós já estudamos, traçar estratégias que possam minimizar ou então impedir a extinção de espécies, criando o que nós conhecemos como unidades de conservação, por exemplo. Hoje em dia, muitas pesquisas científicas são realizadas na área da ecologia, com destaque na área da conservação dos recursos naturais. Todas essas pesquisas e estudos nos alertam que, caso não sejam revistos os nossos padrões de consumo e também da degradação do meio ambiente da sociedade atual, pode ocorrer então essa extinção em massa. A neurociência. Bom, a neurociência é um outro campo com grande destaque na área da biologia. Ela vai se destinar às pesquisas que estão referentes ao funcionamento, estrutura, desenvolvimento e eventuais alterações do sistema nervoso. Bom, mesmo ela sendo atribuída na maioria das vezes à biologia, a neurociência também ela é multidisciplinar e ela está nas áreas como educação pedagógica, na química, na ciência da computação, na engenharia, na psicologia, na medicina, entre outras disciplinas. Inteligência artificial. Bom, os estudos recentes na área da inteligência artificial levaram os cientistas a criar modelos computacionais que simulam a maneira pelo qual o nosso cérebro processa informações e resolve problemas reais por meio da inteligência artificial. Os avanços nessa área de estudo permitiram, por exemplo, a criação de máquinas que são capazes de simular a habilidade humana de pensar e agir até detectar emoções. E também esses sistemas de inteligência artificial, eles são dotados de tecnologias, que nos permitem traduções em tempo real, conversão de voz para texto e vice-versa, que a gente pode usar isso no celular, análise de documentos em grande quantidade, entre outras aplicações. A inteligência artificial alcança potencialidades cada vez maiores na área da saúde, que inclui até o diagnóstico e o tratamento de doenças, além de maior precisão cirúrgica, com alguns robôs cirurgiões. Apesar desses inúmeros benefícios, a tecnologia da inteligência artificial substitui as pessoas por máquinas, o que pode levar a problemas sociais como desemprego. As pessoas vão sendo substituídas. Agora, no âmbito da saúde pública, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças emergentes e as doenças reemergentes. Os serviços de saúde pública ainda são precários em muitas regiões do nosso planeta, o que abre espaço para serviços privados, pagos, particulares, a qual a maioria das pessoas não tem acesso, não tem como pagar.
Então a gente vê isso e a gente vê o combate a essas doenças é muito importante, principalmente nas regiões mais pobres, onde o saneamento básico é inexistente ou insatisfatório. Então essas doenças podem surgir e outras podem voltar a ocorrer em certos locais. Então, as doenças emergentes são doenças novas ou com um novo agente infeccioso, como a febre hemorrágica pelo vírus Ebola, o vírus da influenza aviária, que é o H5N1, a Zika, chikungunya e o coronavírus, que é o que nós estamos vivendo. Por outro lado, as doenças que já haviam sido controladas e voltaram a ameaçar a saúde humana são denominadas doenças reemergentes, como a dengue, a cólera, a febre amarela e, mais recentemente no nosso país, o sarampo são exemplos dessas doenças reemergentes. As principais causas para o surgimento dessas doenças são aglomeração, falta de saneamento básico, migração e viagens internacionais de pessoas infectadas para áreas onde a doença ainda não existia, mutações nesses agentes causadores dessas doenças, negligência da população com campanhas de vacinação, entre outros. Então a biologia ela ajuda, né, ela auxilia até mesmo no combate, na prevenção através de produção de vacinas. Como que são as pesquisas científicas no Brasil? Bom, o desenvolvimento de pesquisas científicas aqui é uma tarefa bem complexa, que exige, além do conhecimento técnico dos pesquisadores, infraestrutura e também investimento. O incentivo à pesquisa é um ponto fraco no nosso país, embora as últimas décadas nelas tenham sido marcadas pela criação de novas universidades e novos centros de pesquisa. No Brasil, existem órgãos e agências que dão incentivo à pesquisa, como o CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, e o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que são de responsabilidade do governo federal. Além desses, existem outros sob responsabilidade dos estados. Então, essas pesquisas científicas são realizadas, em sua maioria, por professores que estão já atuando, os que estão fazendo graduação, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, que vão receber bolsas de estudo para conduzir esse projeto de pesquisa. Ainda assim, é necessária a ampliação de políticas públicas que incentivem a pesquisa e a tecnologia, porque elas são essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. Assim, os países mais desenvolvidos possuem maior investimento na formulação dessas políticas voltadas ao incentivo científico. Agora nós faremos as atividades finais da página 316 em diante. Exercício 3. Como o boom das redes sociais e da internet, a divulgação científica tem tido um destaque maior. Discuta a importância de haver ampla divulgação dos trabalhos científicos para o público em geral. Bom, além de permitir a ampliação do conhecimento nas diversas áreas de ciência, a divulgação científica ela contribui para construir fatos comprovados cientificamente. Para que isso ocorra, é preciso transformar um discurso técnico em uma linguagem mais inclusiva, de fácil entendimento pelas pessoas que não dominam o assunto. 4. Para combater as fake news sobre saúde, o Ministério da Saúde vinculou um número telefônico a um aplicativo de mensagens que ficará disponível a toda a população. Dessa forma, qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a informação procede antes de continuar compartilhando. Explique como as fake news podem atrapalhar a divulgação do conhecimento científico. Bom, as fake news, ela acaba divulgando informação falsa que não tem fundamento, estimulando a divulgação midiática de crenças ou algumas notícias manipuladas, o que leva ao descrédito científico. B. Cite outra estratégia que poderia ser utilizada para diminuir o efeito causado pelas fake news sobre os fatos científicos. A verificação da fonte e dessas informações antes de repassar. 5. Alguns filmes cuja temática é a biologia forense mostram seus antagonistas em busca do crime perfeito. Entretanto, graças ao desenvolvimento de técnicas, é praticamente impossível cometer um crime sem deixar rastros. Os rastros de DNA deixados pelos criminosos são vestígios usados contra eles. Explique quais células sanguíneas podem ser utilizadas como prova para a identificação de pessoas. Qualquer célula que tenha núcleo, menos as hemácias. 6. Devido à curiosidade científica em desvendar, entre outras coisas, os mistérios extraterrestres, surge uma ciência multidisciplinar, a astrobiologia. Defina seu objetivo e explique a sua importância. Ela tem o objetivo de compreender não só a origem, mas também a evolução, a distribuição e o futuro da vida no universo.
Ela tem uma importância de auxiliar a responder diversas perguntas, como a vida se originou e evoluiu na Terra? Como a vida se adaptou a um planeta? Existe vida em outros planetas? 7. O tempo de vida de uma célula pode variar de um tipo celular para outro e ainda entre espécies diferentes. No ser humano, por exemplo, existem células que vivem alguns dias e outras que acompanham o indivíduo por toda a vida. Nomeie as células que são a origem de todas as demais presentes no organismo humano. Explique por que elas originam tantas outras. São as células tronco embrionárias. Elas são indiferenciadas, então elas podem se diferenciar em qualquer célula derivada dos nossos folhetos embrionários. Por que as células-tronco constituem um alvo importante nas pesquisas científicas? Porque elas são promissoras do processo de regeneração dos nossos tecidos. Então, o uso das células-tronco é uma esperança para o tratamento de doenças como as neurodegenerativas. 8. Um dos interesses da NASA ao pesquisar o universo é a busca por exoplanetas. Faça uma pesquisa sobre o assunto e defina o que é um exoplaneta. Em seguida, cite alguns exemplos. É um planeta que está fora do nosso sistema solar, como Kepler 186f. B. O que justifica o elevado investimento financeiro para a descoberta de novos planetas? Esse alto investimento, entre outras justificativas, é o interesse de descobrir se há algum planeta com condições semelhantes à da Terra que permita o abrigo de vida ou se há algum planeta onde já existiu algum registro de vida. 9. Uma delegacia está empenhada em descobrir o culpado pelo assassinato de um morador da cidade. Após a análise de diversos suspeitos, os delegados chegaram a 2 irmãos gêmeos idênticos. Como eles devem proceder na investigação para prender um dos gêmeos? Deve ser analisado na cena do crime a presença de impressões digitais, porque elas são diferentes mesmo em caso de gêmeos idênticos. 10. Indique a área da biologia que está associada à solução de crimes, explique como isso ocorre, justifique sua resposta com base na molécula usada na solução de crimes. A área da biologia é a biologia forense. Os peritos, eles ajudam a identificar pessoas pela análise das digitais por meio dos testes de DNA, molécula-alvo dessas investigações. Esses testes podem ser realizados a partir de diversos vestígios biológicos, como fio de cabelo, célula da pele e também o esperma. 11. Explique no que consiste a técnica CRISPR e como ela funciona. Ela corresponde a um sistema que vai editar trechos específicos do DNA com auxílio de uma proteína Cas9, que funciona como uma tesourinha, retirando uma sequência específica do DNA. Graças à capacidade de retirar ou inserir trechos de DNA, os cientistas conseguem modificar o material genético e ativá-lo para determinado funcionamento. 12. Atualmente, muitos organismos geneticamente modificados são comercializados. A técnica visa o melhoramento genético da espécie para que ela possa produzir algum nutriente extra, por exemplo. Qual molécula o organismo deve receber para ser capaz de produzir nutrientes extras? Ele recebe um gene, alternativa C. 13. A engenharia genética engloba diferentes técnicas para alterar a composição genética de um indivíduo. Qual das alternativas abaixo representa uma técnica de manipulação gênica que envolve a utilização de micro-organismo? É a produção de hormônios humanos em laboratório, alternativa C. 14. Explique por que as células-tronco têm grande poder de regeneração. Porque elas são células indiferenciadas, então elas conseguem se especializar em outros tipos de células. 15. Muitos cientistas querem usar a técnica de clonagem para recriar espécies extintas. Discuta brevemente sobre a polêmica que envolve a clonagem e sua utilização para a recriação de espécies. Propõe algumas questões que devem ser consideradas pelos pesquisadores caso decidam recriar alguma espécie. Bom, esse tema é bem polêmico porque vai diretamente nas questões éticas e morais a respeito da manipulação da vida. Além disso, a recriação de espécies traz aquela discussão à parte, porque não se sabe quais seriam as consequências de reintroduzir essas espécies na natureza, considerando as condições da atualidade. Então, é importante se certificar de que uma série de questões, como o fator que levou essa espécie a reintroduzir a extinção ainda ocorre? As espécies não correm o risco de introduzir uma nova doença na natureza? Essas espécies oferecerão perigo às espécies atuais? 16. Utilize fontes seguras de pesquisa e enumere exemplos de como a edição do material genético pela técnica do CRISPR pode ser benéfica. Em seguida, aponte problemas que a técnica poderia gerar. Essa técnica ela permite várias aplicações genéticas que possam ser desenvolvidas, incluindo a cura de doenças, como AIDS e diabetes. Ela permite também realizar a edição de células germinativas, evitando que algumas mutações conhecidas e indesejadas sejam passadas para os descendentes.
O problema é a ocorrência de alterações genéticas imprevisíveis em outras regiões do genoma, gerando outros problemas genéticos de diferentes naturezas. Outro ponto negativo é a possibilidade do mau uso da técnica para fins não terapêuticos, como alguma alteração estética, a cor do olho, o tipo do cabelo, aumento da massa muscular, entre outros. 17. A égua, o jumento e a zebra pertencem às espécies biológicas distintas que podem cruzar entre si e gerar híbridos estéreis. Destes, o mais conhecido é a mula, que resulta do cruzamento entre o jumento e a égua. Suponha que o seguinte experimento de clonagem foi realizado com sucesso. O núcleo de uma célula somática de um jumento foi transplantado para um óvulo anucleado da égua e o embrião foi implantado no útero de uma zebra, onde ocorreu a gestação. O animal clone produzido em tal experimento terá essencialmente características genéticas de jumento, alternativa D. 18. Os organismos geneticamente modificados são aqueles cujo material genético foi alterado por meio de técnicas da engenharia genética muito utilizadas na produção agrícola. Identifique o motivo do sucesso de alimentos transgênicos na produção agrícola. Bom, os organismos transgênicos são criados no intuito de gerar alguma melhoria na qualidade do organismo que está sendo manipulado. O melhoramento genético aplicado é capaz de aumentar a eficiência produtiva e até mesmo conferir uma resistência contra pragas, explicando seu sucesso na produção agrícola. 19. As mudanças climáticas provocadas pela ação humana fizeram com que o cientista holandês Paul Crutzen criasse o conceito de uma nova época geológica, o Antropoceno. Aponte quais são as principais características dessa nova época e justifique os alertas emitidos pela comunidade científica sobre as consequências das mudanças climáticas. O Antropoceno é uma época geológica que se iniciou após a Revolução Industrial, marcada pelo consumo excessivo dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente. Os alertas dos cientistas se voltam para problemas como as mudanças climáticas, fragmentação de hábitats e extinção de espécies. Os cientistas acreditam que esse cenário, caso persista, será o responsável por uma nova extinção em massa de diversas espécies. 20. A inteligência artificial busca, por meio de uma linguagem computacional, construir mecanismos e dispositivos que simulem a capacidade do ser humano de pensar e agir. Para que essa tecnologia funcione corretamente, a compreensão da biologia humana é importante, fato que torna a inteligência artificial dependente dos conhecimentos biológicos. Identifique a área a qual a inteligência artificial encontra-se intimamente ligada e defina seus objetivos. É a neurociência, a área do conhecimento que se destina às pesquisas referentes ao funcionamento, estrutura, desenvolvimento e algumas alterações do sistema nervoso. B. Discuta a importância dessa mesma área para o desenvolvimento da inteligência artificial e cite exemplos de mecanismos e equipamentos em que podemos observar o funcionamento dessa tecnologia. Bom, como a inteligência artificial é baseada na criação de mecanismos ou equipamentos que simulam a capacidade humana de processar informações, quanto maior for a compreensão a respeito da neurociência, maior será a capacidade de recriá-los artificialmente. Alguns exemplos são aplicativos de localização, câmeras de vigilância, aplicativos de áudio e vídeo, robôs utilizados na área médica, automatização de serviços industriais, impressoras 3D, etc. 21. Ao longo da história da vida na Terra foram registrados 5 eventos de extinções em massa. Até o momento, todos eles foram causados por catástrofes naturais. Entretanto, a ação humana está acelerando processos de degradação ambiental, fator que pode gerar um sexto evento. O gráfico abaixo apresenta os resultados de um estudo científico elaborado em 2012 pela União Internacional para a Conservação da Natureza, com dados compilados até 2014. Na sua opinião, qual a importância da realização de estudos tais como apresentado acima? Bom, é uma resposta pessoal, mas você pode colocar sobre a importância de nós prevermos alguns acontecimentos e também a gente pode usar técnicas de prevenção para que isso não ocorra e impedir tal extinção, no caso desse estudo. De acordo com o gráfico, que grupo de indivíduos será mais afetado pelo evento em extinção? Proponha medidas para salvar essa espécie. Seria o grupo dos mamíferos. Entre as medidas, a gente pode citar quais? Preservação das florestas, evitando desmatamento e queimadas, criação de áreas de proteção ambiental, redução da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera por uso de energia limpa, etc. No Brasil, 95% da produção científica é realizada nas universidades públicas. Na Universidade Federal de São Carlos, cientistas estão estudando um sensor para o diagnóstico de Alzheimer. Esse é apenas um exemplo de pesquisa desenvolvida no país. Com base nesse exemplo,
discuta sobre a importância do investimento em pesquisas científicas no Brasil. O nosso país possui órgãos e agências de fomento à pesquisa científica, mas é necessária a ampliação dessas políticas públicas que incentivam a pesquisa e a tecnologia, porque são essenciais para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento social do país.